Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje teremos um momento de vida no campo diferente. Essa aqui é a entrada do condomínio Vitrine do Lago, aonde eu convido você para vir conhecer e quem sabe, em muito breve, poder fazer parte dessa família Vitrine do Lago e aqui juntos aguardarmos a volta do Senhor em breve. Um lugar preparado especialmente para você e sua família, para a minha família, para que possamos ficar tranquilos num paraíso a céu aberto, se é que assim podemos chamar neste velho mundo. Aqui nesse lugar tem todo tipo de frutas do cerrado, animais silvestres que vivem na natureza, andando, circulando livremente. O ano passado, em novembro, eu trouxe um amigo para visitar. Ele estava dormindo deitado na rede, lá na garagem do rancho de apoio, quando percebeu que tinha uma anta comendo flor debaixo do pé de piqui. Ele ficou impressionado com aquilo. Vários animais circulam aqui dentro, reproduzem aqui dentro, e até animais que praticamente já são considerados animais extintos. Então é muito bonito, é uma natureza bonita. E eu queria convidar para que você pudesse vir conhecer. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação revê-los em mais uma oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e juntos buscarmos nela o sustento para a nossa fé. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, nos abençoe, Senhor, para que nesse momento tão nobre de nossas vidas e do dia a dia que vivemos, que possamos encontrar em Ti, Senhor, o refúgio, a sabedoria e a direção para caminharmos com segurança rumo ao Teu reino. Capacita-nos ao cumprimento de nossa missão. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema anterior que nós estudamos, eu comentei a experiência com vocês dos contratempos que tive numa viagem que fiz. Por isso, lançamos a lição atrasada. Mas a vida da gente o tempo todo está cheia de lições. Veja que eu cheguei no domingo passado dessa viagem, quando foi na segunda-feira, outra surpresa inesperada. Mas a proteção de Deus ao lado o tempo todo. Amanheci na segunda-feira com o apêndice inflamado. Comentei com a esposa que eu estava sentindo ele inflamado. A cabeça doeu também junto, tomei um chazinho, passou a dor de cabeça, diminuiu a dor do apêndice inflamado, fiquei em alerta. Falei, se persistir essa dorzinha, vou à tarde procurar fazer exames. E não deu outra. Realmente era o apêndice, estava inflamado e tive que fazer cirurgia. Hoje, já gravando um novo tema, e aqui pensando o quanto que Deus cuida da gente, né? Naquela mesma viagem que eu fiz, se eu tivesse passado mal com o carro quebrado, como que eu buscaria socorro para a minha saúde? E só fui adoecer quando eu cheguei de viagem. Meu apêndice só foi manifestar inflamação no dia seguinte após a minha chegada em Goiânia, na minha casa. Veja como Deus cuida da gente, né? Realmente, irmãos, quando nós estudamos a Palavra de Deus, é para ficarmos alertas. Tudo que ela traz para nós é orientação para que nós possamos andar de maneira firme, com passos firmes e decididos.
para que a gente esteja um passo à frente dos acontecimentos, pelo simples fato de conhecermos a palavra de Deus. Pense nisso. É muito sério. O caminho através do véu. Hebreus capítulo 9, verso 24 diz o seguinte: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Irmãos, quando Paulo escreveu isso aqui, tinha pouco mais de 30 anos que o Filho de Deus tinha cumprido a sua missão aqui na terra e se dirigido ao céu. E lembrando ainda que quando ele estava aqui, o véu do santuário que tinha aqui na terra se rompeu de alto a baixo, abrindo o caminho para que eu e você pudéssemos adentrarmos diretamente ao acesso ao Senhor. Lembrando também que o santuário celeste não tem pátio, porque lá não tem pecadores, mas tem o lugar santo e o santíssimo, do qual serviu de modelo para construir o que tinha aqui na terra, como temos lá em Êxodo capítulo 25, verso 40. Mas também precisamos de observar que o que Paulo está dizendo aqui, Cristo estava no lugar santo do santuário celestial e já vinha todo o vapor desempenhando as suas funções como nosso advogado, desde que ele entrou lá. E dentro de alguns anos, conforme o profeta Daniel havia previsto em Daniel 8,14, que ele estaria passando do lugar santo para o santíssimo, iniciando a purificação do santuário celestial. E representava aqui na terra um dia de limpeza do santuário, de purificação, que simbolicamente, do ponto de vista teológico, iniciaria o juízo de Deus acerca do grande conflito entre o bem e o mal. A humanidade caída seria julgada. E esse juízo, a primeira fase dele, como já estudamos anteriormente, é a fase investigativa. Quando ele terminasse essa fase investigativa, ele viria buscar os absolvidos. E os condenados tomariam o cálice da ira de Deus derramado sem mistura. Mas alguns outros detalhes também compõem muito bem essa estrutura aqui. Quando nós olhamos para esse santuário, que cuida então, esse santuário celeste, que foi feito pelas mãos de Deus para cuidar do assunto do pecado, lá em Apocalipse 21, no versículo 1, no versículo 22 e no versículo 23, nós podemos perceber algumas modificações do nosso planeta quando a Cidade Santa vier para cá, aonde haverá um contexto de mudanças, aonde a Bíblia, a palavra de Deus, chama de novos céus, plural, e nova terra. Deus estará mudando para cá conosco, que teríamos passado então 1000 anos lá no céu, após a segunda vinda de Cristo, e agora a terceira volta dele aqui já é com Deus e os homens dentro da Cidade Santa. E ela, onde tem o Monte das Oliveiras, que vai partir ao meio, vai em direção ao norte, uma parte, a outra em direção ao sul, e ela vai descer ali. Ali em Apocalipse, então, capítulo 21, verso 1, está dizendo que o mar não vai existir mais. No verso 22 e 23, mais duas surpresas. Primeiro, que ela não vai precisar do sol para brilhar nela mais. Ou seja, subentende-se que o nosso planeta sairá do eixo do sol, desse sol que hoje brilha aqui, e todo o universo passará a girar em torno do nosso planeta, em torno da nossa galáxia Via Láctea. Porque a partir dele estará emanando a vida, a partir daqui, não do terceiro céu mais, agora aqui, da onde nós estamos, do primeiro céu. Mas um outro detalhe curioso também, que trata do santuário, está dizendo aí, nesse texto de Apocalipse, que lá eu não vi santuário. Ou seja, já ficou como um museu, assim como as cicatrizes de Cristo, que vai ficar nele para sempre. Nós não vamos ter cicatrizes, mas as dele vai ficar, para a exposição do amor dele para a humanidade. E assim o santuário também não terá necessidade da existência dele mais, uma vez que não existirá mais pecado, nem morte, nem pranto e nem dor. São curiosidades muito interessantes, né? No segundo tema, Jesus diante do Pai. Ainda analisando o capítulo 9, verso 24, que comenta que ele compareceu por nós perante Deus, ele habilitado fez isso. Lembra de Nadab e Abiú, os dois filhos de Araão? Como eles foram fulminados? Porque apareceram diante de Deus despreparados, com uma imprudência imperdoável. Por isso eles foram
fulminados. E isso nos lembra o tanto de preparo que Jesus enfrentou, irmãos. Porque ele se tornou um de nós e se preparou os 33 anos dele aqui para passar por isso e se habilitar como ser humano para voltar a receber sua divindade e poder se habilitar diante do Pai, para que eu e você pudéssemos então, após esse caminho aberto por ele, também podemos chegar até lá. Por isso que o véu do santuário rasgou aqui na terra, para que eu e você pudéssemos passar direto agora, não precisássemos mais de intermediários. E algumas festas que tinham aqui nesse santuário antigo relembravam todo esse compasso. Veja que Jesus, por exemplo, pôr do sol de 15 para 16 de abril, foi a conhecida festa da Páscoa, onde ele comeu a Páscoa, a sua última Páscoa com os discípulos, ceiou e comentou que teria uma última junto com ele lá no reino eterno, quando ele voltasse para nos buscar. No dia 17 de abril, ele se oferece como primícias. Como tinha a festa das primícias aqui, abrindo a festa do Pentecostes, que levaria 50 dias para finalizar. Ele ressuscitou, ele se ofereceu como primícias, morreu em nosso lugar, passou 40 dias aqui na terra após a sua ressurreição. Quando se deu então 17 de abril, a 40 dias à frente, estamos falando em 27 de maio do ano 31. Ele vai embora, assunto aos céus, se despedindo de nós e pedindo que eu e você pudéssemos ir a todo o povo, tribo e língua pregar o Evangelho, concluir com essa missão que ele iniciou. Atos dos Apóstolos comenta que eles passaram 10 dias em oração. E esses 10 dias, de 27 de maio a 7 de junho, fechou os 50 dias que havia iniciado com as primícias do Pentecostes, e o Espírito Santo desceu. Depois, ainda tinha outras duas festas que iam acabar atravessando justamente por aquele período da purificação do santuário que acontecia todo dia 10 do 7º mês. Então veja como entrelaça tudo, né? Representando todo um contexto. A festa dos tabernáculos, que o povo ficava em cabanas, em barraquinhas construídas de palhoça, e depois a festa das trombetas, representando o poderio de Deus, protegendo, guiando e buscando o seu povo para que pudesse estar sempre junto com ele. A festa dos tabernáculos, a festa das trombetas. Imagine o tanto que Cristo e também Paulo, dentre outros, comentou desse céu cheio de anjos voltando para nos buscar, e trombeta sendo tocada. O próprio Cristo tocará uma trombeta, no qual os sepulcros abrirão e os justos e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas lembre-se que da festa dos tabernáculos, representando um momento em que nós não estaremos nas nossas casas mais, estaremos lá nos matos, frente à grande crise que nós enfrentaremos debaixo de uma agenda global que já existe nas potestades da maldade, empreendendo a campanha de extermínio da humanidade, de escravizar e exterminar a humanidade. E nós estamos de frente para um problema que afetou a humanidade, está afetando a causa de Deus, a igreja, a obra de Deus na terra. E o que nós estamos fazendo? Estamos tomando providências? Estamos nos preparando para estar lá nos matos? Justamente lembrando nesse momento da festa dos tabernáculos, para em muito breve estarmos participando da festa das trombetas, porque o grande juiz estará voltando para buscar os absolvidos. É apenas uma advertência, irmãos, para que possamos viver melhor, de uma maneira menos agressiva possível. Porque os que ficarem nos grandes centros, ficarem nas cidades, Jesus falou muito claro, vai desmaiar de terror ante a expectação das coisas que acontecerão a este mundo. Fiquem atentos, irmãos. Não vacilem. Por isso, no terceiro tema, convite divino. Entrando aqui agora em Hebreus 12, de 18 a 21, remonta exatamente o período em que os israelitas chegaram lá no Sinai e ficaram apavorados
de assistir à presença gloriosa de Deus ali em cima do Sinai. Orientações foram dadas para que fossem cercados de cordas e ninguém avançasse além daquelas cordas, exceto algumas pessoas que se preparassem para subir com Moisés, até um certo ponto que dali para frente Moisés seguisse até o encontro com o Senhor. E todo o povo, depois, apavorado com tudo aquilo, pediu que só Moisés intercedesse. Eles não queriam estar enfrentando essa situação porque sabiam dos riscos que correriam. Moisés acabou, aceitou, se preparou à altura, foi lá para cima e ficou 40 dias com Deus. Quando ele desceu lá de cima, o rosto dele estava brilhando, as pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto dele. Pediu que ele colocasse um véu para que cobrisse. Irmãos, o profeta Daniel, no capítulo 10, desmaiou da visão que ele teve, assistindo a visita que ele recebeu. João, no capítulo 2 de Apocalipse, dentre outros textos, também amontoou no chão, apavorado. Eu e você temos a Bíblia, temos as profecias, temos tudo pronto. E um monte de orientação da pena inspirada e tudo mais, que nós precisamos de nos prepararmos para o grande dia da volta de Cristo, para não sermos horrorizados com o que acontecerá em muito breve nesse mundo. Estamos diante desses acontecimentos. Está na nossa frente. Por isso o convite divino é esse, para que nós nos preparemos para encontrar com o nosso Deus. No quarto tema, a necessidade de um véu. Irmãos, no santuário terrestre aqui, para sair da área de acampamento e entrar para o pátio, eles passavam por um véu. Para sair do pátio e entrar no lugar santo, outro véu. Somente o sacerdote passava. Da área de acampamento para dentro do pátio, só as pessoas consagradas que se prepararam para entrar, entravam. Para não acontecer o que aconteceu com Nadab e Abiú. Só preparados, não despreparados. O sacerdote extremamente preparado para entrar no lugar santo. E do santo para o santíssimo, nem o sacerdote. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Para fazer expiação pelos pecados acumulados no santuário. Moisés ainda precisou de usar um véu para o povo não ficar assustado com ele. A minha preocupação hoje, irmãos, é que muitas pessoas estão colocando um véu, estão colocando uma lona sobre o rosto, para não ver as coisas acontecendo, e não consegue ver nem a Bíblia, nem a palavra de Deus, e muito menos o preparo para receber o Senhor nas nuvens dos céus. Pessoas estão com medo, estão aninhadas dentro de casa e não estão buscando cumprir com a missão do ID. Nós precisamos, irmãos, nos preparar para sair das grandes cidades, ir para os campos, viver uma vida simples e aguardar a volta do Senhor ali, porque dali daquele lugar, nós seremos guiados novamente, como foi Filipe guiado ao eunuco, arrebatados, para cumprir com a missão, para finalizar com essa missão da pregação do Evangelho. Não importa a nossa idade, não importa a nossa condição física, nós seremos habilitados para cumprir com a missão. O véu que separa o lugar santo do santíssimo aqui na terra, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi rompido, rasgado. E aí temos aqui o quinto tema, o novo e vivo caminho através do véu. Sim, meus amados, Jesus abriu no peito essa jornada para mim e para você. Nós não precisamos mais de intermediários, podemos chegar direto ao Pai, confessarmos os nossos pecados, sermos perdoados por Ele, e graças ao sangue de Cristo, a sua graça, nós podemos recuperar a nossa condição perdida de raça pura. Deixaremos de ser raça caída, mortais que somos, graças à oportunidade que hoje Ele nos dá de sermos uma raça eleita, e só uma raça eleita, que é um convertido pleno, que poderá voltar a fazer parte da raça pura. Pense nisso, meu amado irmão. Veja que Hebreus capítulo 10, do verso 19 a 22, como que fica pesado o nosso compromisso, irmãos. Se você vai aqui direto do verso 19,
mostra a nossa ousadia, que foi aberta por Cristo para nós entrarmos. E o verso 20 comentando que Ele próprio, o próprio Cristo abriu o caminho para nós. E nós temos hoje essa ousadia de chegar diante do Pai, do Santíssimo, graças à abertura que Cristo fez por nós. Ele inaugurou esse caminho por nós. No verso 21, nos dias de Paulo, ele comentando que nós temos um grande sacerdote. Era sacerdote ainda. Ele não era sumo sacerdote ainda. Só a partir de 22 de outubro de 1844 que ele seria revestido com essa posição de sumo sacerdote, conforme o profeta Daniel apontou em Daniel 8,14. E ali passou do lugar santo para o Santíssimo, acumulando agora mais uma função, além de advogado, por nós, é também o juiz. Iniciou o juízo investigativo. Hoje, as pessoas que morrem, como Hebreus 9:27 comentou, quando as pessoas morrem, o nome dele já é passado em juízo. Fechou para balanço, lembra? Do estudo anterior? Pois é. Vida fechada para balanço. Aí quando Jesus levantar de lá e falar, está feito, os vivos também serão julgados no estalo de dedo, num piscar de olhos. E ele dirá, está feito. E aí ele estará voltando para buscar os absolvidos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e vão à frente. E os que estiverem vivos, no piscar e fechar de olhos, serão transformados e vão ao encontro com o Senhor nos ares. E o resumo bonito disso aqui tudo, no verso 22, dizer que nós nos acheguemos com o coração verdadeiro, irmão, tipo o coração de raça pura, tendo consciência de tudo isso aqui, nos preparando em Cristo para sermos uma raça pura, em Cristo Jesus, com inteireza de fé, porque o justo viverá pela fé, livres de má consciência. Lembra que Jesus falou que nós temos que nos tornar como crianças para ir para o reino de Deus? Pois é. E com o corpo lavado em água limpa, irmãos. Relembrando dos batismos que nós temos que viver eles. Por isso nós somos batizados um dia. E temos 3 batismos para revivermos. O batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, que é a conversão nítida. Porque a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ser batizado no Espírito Santo é ser uma raça eleita. Se habilitando em Cristo para ser uma raça pura. E o batismo no fogo é do entusiasmo para sair da geleira e pregar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Sair da mornidão e ser quente, jamais morno ou frio. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O 6º tema. Eles verão o seu rosto. Aqui temos Hebreus 12, 22 a 24. No verso 22, mas tendes chegado ao monte Sião, ou a Jerusalém celestial. Olha o que Paulo estava dizendo nos dias dele já. Olha o verso 23. A Assembleia Universal e a Igreja dos primogênitos inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos. E ao Espírito dos justos, né? O fôlego de vida, né? Daqueles que já fechou para balanço, né? Ao Espírito dos justos aperfeiçoados em Cristo. E o verso 24. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Abel, o justo. Sim, meus amados. Como eu comentei anteriormente, aquelas festas que tinha aqui, todas elas de alguma maneira apontavam para esses passos que Cristo seguiu, desde a Páscoa até a festa das trombetas, que ainda não aconteceu. Vai acontecer agora nos nossos dias. Essa simbologia se realizará de forma literal, que os anjos tocando trombetas e o próprio Filho de Deus virá para nos buscar. Mas antes das trombetas, a festa das cabanas ou dos tabernáculos, aonde nós estaremos? Estaremos sacrificando nossas vidas nas cidades? Ou estaremos seguindo a orientação para rompermos, cumprindo com a missão que o Senhor confiou a todos nós? Pense nisso. É muito importante não nos esquecermos desses detalhes. E o 7º tema, a investidura do Deus homem. Sim, meus amados, aqui nós temos em Atos dos Apóstolos, página 38, 39 e 46. Olha que destaque interessante. Para seus seguidores, a ascensão de Cristo ao céu foi um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Deviam esperar por ela antes de iniciarem a obra que lhes fora ordenado. Ao atravessar os portais do céu,
Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Assim como que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em abundantes torrentes sobre os discípulos. E Cristo foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento do Espírito no Pentecostes foi um anúncio do céu de que a investidura do Redentor havia sido concluída. Podiam falar do nome de Jesus com segurança, pois ele era o seu amigo e irmão mais velho. Em íntima comunhão com Cristo, assentaram-se com ele nos lugares celestiais, como Efésios 2,6 também comenta. Revestiam suas ideias com linguagem convincente quando testificavam dele. Ó Senhor, que aprendamos, Senhor, a testificar de Ti, da Tua palavra, e sem medo, com toda a coragem, revestidos da fé necessária para seguirmos avante rumo ao encontro com o Senhor nas mansões eternas. Capacita-nos, Senhor. Prepare-nos a nós e nossos lares representados nesta oração para encontrarmos contigo. Suplicamos-te essas bênçãos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegai-vos ante o trono seu.